O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos, sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Aula 9. Dos Espíritos. Origem e Natureza. Parte 1. Mais o nosso boa noite a todos. Nós estamos iniciando hoje o estudo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que se apresenta dividido em 4 partes. A primeira que nós vimos trata das causas primárias. Hoje vamos iniciar o estudo da segunda parte, que trata exatamente do mundo espiritual. Essa parte tem a sua ampliação no Livro dos Médiuns, portanto, o Livro dos Médiuns pode ser também um bom companheiro para as nossas horas de estudo nessa sequência agora da segunda parte do Livro dos Espíritos. São 56 questões, segundo as contas da Nercia ali na lousa, e divididas em 2 semanas, divididas em 14 dias, até que a lição de casa não está sendo assim muito volumosa, né? Dá tranquilamente para se fazer algumas perguntas a cada dia e no final dessa jornada estarmos um pouquinho melhor informados acerca de um assunto muito interessante que nos diz respeito muito diretamente. Não imaginemos que ao falar dos espíritos estaremos falando de outras pessoas. É de nós mesmos que o assunto agora passa a ser direcionado, porque todos nós somos espíritos, parte dos presentes agora na situação de encarnados ligados a um corpo. Portanto, isso tudo que nós vamos descobrir acerca dos espíritos nos diz assim respeito muito diretamente. Origem e natureza, que é o primeiro tópico, é o primeiro subtema do nosso capítulo de hoje. Qual seria a origem do espírito? Claro que os seres vivos, os corpos dos seres vivos, têm a sua origem a partir do processo natural de reprodução. Os elementos minerais se agrupam e vão formando a substância. Mas com relação ao espírito, como é que teríamos passado a existir? Os espíritos aqui definiram o espírito como o ser inteligente da criação. Os espíritos, que são os seres inteligentes da criação, eles povoam o universo fora do mundo material. E em uma definição assim mais próxima, são as almas dos homens sem o corpo físico. Isso acaba limitando essa definição muito restrita assim àquilo que nós conhecemos, quase que ao planeta Terra. Mas como seres incorpóreos que povoam o universo, fica num sentido amplo, geral. Os espíritos são distintos da criação, de Deus. Nós não fazemos parte de Deus, mas somos suas criaturas. Porque existem algumas filosofias que colocam Deus como o resultado de tudo aquilo que existe no universo. E é pelo contrário, Deus é a causa, nós somos as suas criaturas. Isso já nos leva
a um outro ponto. Portanto, tivemos um começo naturalmente. Existiu um momento quando nós passamos a existir. Os companheiros que têm mais de 20, não sei se lembram de um filminho que passava, a Dini, que era um gênio. Era um pouco diferente das pessoas, e um dia ela entrou numa profunda crise existencial, que ela queria saber qual era o dia do aniversário dela. Todo mundo fazia aniversário, menos ela. Portanto, existe um momento em que nós passamos a existir, não com a identidade conferida por este corpo nessa reencarnação, não. Mas existiu um momento que nós fomos criados e a partir daí passamos a existir tendo um começo. Não adianta querer saber qual é o dia do nosso aniversário em espírito. Infelizmente, isso não vai ser possível de ser descoberto. Exatamente porque a criação divina e este assunto, a partir de quando se passa a existir, os espíritos colocam aqui, são 3 ou 4 perguntas no livro dos espíritos que não foram respondidas devidamente como gostaria a nossa curiosidade, exatamente pela nossa incapacidade de compreender. Portanto, não existe como os espíritos nos informarem do momento em que se passa a existir. Mas o que é claro é que Deus nos criou e que a partir deste instante sublime, em que no momento de amor Deus criou um de nós, e isso se repete incessantemente desde toda a eternidade, houve um momento em que nós passamos a existir, como neste preciso instante, também princípios inteligentes estão sendo individualizados e passam a existir. Aí a palavra criar parece que fica martelando na cabeça da gente, e ao que tudo indica, nesse trechinho do Livro dos Espíritos, parece que Kardec também se preocupou com esse termo. Existe um momento em que Deus nos criou e a partir daí passamos a existir. Tanto que Kardec começa a rodear o assunto, ele não vai direto ao assunto, mas ele vai esgotando algumas partes para que depois ele faça a pergunta. São feitos os espíritos. Aí nós temos que voltar lá no capítulo anterior que tratava dos elementos gerais do universo. Os elementos que compõem a natureza terrestre, que nós os conhecemos através daquela tabela periódica, formam tudo aquilo que existe na natureza terrestre. E de um certo modo existe uma correspondência muito íntima dentro do universo. Portanto, todos os revestimentos materiais dos seres vivos, os elementos minerais, são compostos exatamente das mesmas coisas, daqueles elementos constantes na tabela periódica. Tudo que existe na natureza, portanto, é o resultado da organização desses elementos simples. E o espírito é feito do quê? Quando nós vimos o assunto elementos gerais do universo, ficou claro que existem 2 elementos constituintes do universo. O espírito, como elemento constituinte, princípio inteligente, e o elemento material, a matéria, o princípio material. Então existem 2 elementos que são os responsáveis pela existência do universo, em seu aspecto material, que é mais nosso conhecido, e o universo em seu aspecto espiritual. Se o corpo é a individualização do fluido universal, dos elementos que formam a natureza terrestre, estão individualizados, conferindo uma identidade temporária a cada um de nós, o espírito é a individualização daquele outro elemento, do princípio inteligente. Então existiu um momento na vida de espírito de cada um de nós, como resultado da individualização do princípio inteligente, nós passamos a existir
Qual foi a causa dessa individualização? A vontade de Deus que se manifesta em leis precisas, que regem o relacionamento da matéria bruta e que regem todos os acontecimentos e os fenômenos do mundo espiritual. Ainda aqui, mais uma vez, os Espíritos nos informam que este processo no momento é desconhecido. Não adiantaria os Espíritos tentarem nos explicar alguma coisa que nós não temos critérios para estabelecer uma comparação para que se possa compreender. Quando se fala dos elementos materiais, embora, veja, ainda a ciência tenha muita coisa a descobrir, mas nós já temos recursos para se compreender. O universo e seu aspecto espiritual, o domínio do princípio inteligente, é alguma coisa muito fora da nossa realidade. Então não existiria como os Espíritos nos informarem de como é que Deus cria, ou melhor dizendo, como Ele individualiza os Espíritos deste elemento constituinte que é o princípio inteligente. O que eles nos informam é que a criação divina é constante, continua a ocorrer. Também, ao que tudo indica, Deus tem a pretensão de povoar o universo infinito. Portanto, a criação tem que ser constante. É exatamente por isso que nós vamos ver agora um pouquinho mais adiante, ainda neste capítulo, que os Espíritos se apresentam numa diversidade moral. Tem que ser consideradas essas diferenças. Alguns no início da jornada, outros já meio termo, outros chegando ao final das experiências materiais, exatamente porque nós não temos todos, com relação ao universo, a mesma idade. E além do mais, o Espírito dispõe de livre-arbítrio. Ainda que tivéssemos, eventualmente, a mesma idade, o livre-arbítrio permite um desenvolvimento particular, individual. Cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós está colocado num pontinho da nossa sequência de evolução. Depois de encaminhar o assunto assim, meio devagar, eu diria assim, no estilo mingau quando está quente, que a gente vai comendo as beiradinhas antes de chegar ao meio, Kardec faz a pergunta que possivelmente ficou girando na sua cabeça com aquela história, criar. Aí ele faz a pergunta: acaso os espíritos procederiam uns dos outros? Porque lei de reprodução, como é que é a situação de criar, de continuidade com relação aos seres vivos? Há um processo natural. Através ou de uma reprodução assexuada, e a mais comum a reprodução sexuada, nós temos uma continuidade com relação à vida no seu aspecto material, aos seres vitais. Os Espíritos dizem que não é por aí. Aí nós voltamos, é Deus individualizando deste elemento inicial, que é o princípio inteligente, e a partir daí, este princípio inteligente vai viver todas as experiências que a matéria possa lhe oferecer, até que ele atinja um coeficiente que lhe permita raciocinar, até que chega um momento em que ele não vai precisar mais da experiência dos corpos materiais em função do seu progresso. Portanto, os espíritos não descendem uns dos outros, mas são criados exatamente pela vontade divina. E a natureza do que é feito o espírito? Parece que esse capítulo lembra muito o livro dos porquês, do tesouro, do antigo tesouro da juventude, que o pessoal que tem mais de 20 deve ter conhecido. Era tesouro ainda com TH, né? Era uma beleza. Hoje existem as edições modernas. Os que têm mais de 20 nós conhecíamos quase que o original. Pois é. Qual é a natureza do espírito? Sem referência, se nós formos estabelecer comparações daquilo que nós conhecemos como matéria. O espírito seria, aqui Kardec coloca um termo,
Claro que ele não é uma abstração, ele existe, é um ser circunscrito, limitado, que prova a sua existência através da emissão do seu pensamento. Ele não é alguma coisa vaga e imprecisa. Mas, para que se possa estabelecer um critério da natureza do espírito, aqui eles disseram o seguinte: uma matéria quintessenciada, ou seja, com relação a uma flor, seria o perfume, pronto. O perfume tem um quê? Ele identifica a sua origem, mas entre o aroma de uma flor e a pétala, que é bem materializada, a distância é muito grande. A pétala de rosa tem um aroma característico, mas o perfume não tem nada a ver exatamente com aquela pétala que tem uma forma definida que nós podemos tocar. Também não podemos dizer que o espírito seja imaterial. O que os espíritos sugerem aqui é o termo incorpóreo. Aí nós vamos nos lembrar dos atributos da divindade. Os atributos de Deus se refletindo nas faculdades do espírito. Deus é imaterial, existe desde toda a eternidade. O espírito é incorpóreo, pois nós não somos criados, ligados ao corpo. E se Deus é eterno, nós somos imortais. A imortalidade tem um quê de eternidade? Porque a partir do momento que o espírito é criado, nunca mais ele vai deixar de existir, mas ele tem um ponto de partida. Portanto, as características, os atributos de Deus se refletem em nós, a sua eternidade na nossa imortalidade. E a imaterialidade de Deus, somos incorpóreos. Kardec continua assim, ele vai fazendo as perguntas que eu acredito todos nós gostaríamos de fazer naquele momento. Teremos fim? Porque o temor à morte é alguma coisa ainda muito traumatizante para o espírito, e quanto mais imperfeito, mais traumatizante é a morte. Teremos fim um dia? Os espíritos dizem o seguinte: a existência dos espíritos não tem fim. É o que eles podem nos dizer. Como é que o espírito imperfeito se comporta diante dessa imortalidade? É igual aquela história de velocidade da luz, infinito. Eternidade é alguma coisa muito difícil de ser realmente compreendida. A imortalidade já fica difícil. Nunca mais deixaremos de existir. Possivelmente a essa altura da nossa realidade de espíritos ainda em prova e expiação, essa imortalidade em muitas situações tem um peso muito grande. É exatamente por isso que muitos espíritos, em situações assim de tumulto, em situações de desespero, procuram fugir da vida material através do suicídio, imaginando que, destruindo o corpo, estariam se libertando da vida. É a primeira surpresa. O espírito pode destruir o seu corpo, ele pode provocar algumas lesões de ordem moral no seu perispírito, mas a imortalidade é uma lei maior. Nunca mais deixaremos de existir. E sem que isso esteja ligado à decrepitude que a matéria vai nos oferecendo. Não existe espírito velhinho andando de bengala, esclerosado, porque já viveu muito. É ao contrário. Quanto mais o espírito vai vivendo a sua imortalidade, mais jovem, mais saudável, mais sábio, mais bonito. É exatamente o contrário. E o espírito, inclusive, não existe retrocesso moral. As suas mudanças são sempre para melhor. Não se torna pior. Quando nós dizemos de alguém assim: pois é, aquela pessoa me enganou. Ele era bom e agora deixou de ser. Não, ele não era bom. Quem é bom não deixa de ser. Possivelmente, ainda não tínhamos vivido situações em que ele tivesse podido se mostrar como era exatamente. Mas as conquistas de ordem moral não se perdem jamais, não existe retrocesso. Portanto,
É sempre bom, quando se fala nesse assunto imortalidade, que uma coisa fique bem marcada em todos nós. Não adianta tentar devolver a Deus a vida que Ele nos concedeu em um momento de sublime amor, quando nós fomos individualizados. E olha que já caminhamos bastante para hoje estarmos aqui. Só das algas ao raciocínio, 1 bilhão e 150 milhões de anos. Fora o resto anterior e fora o raciocínio que nós já estamos vivendo aqui há alguns milhões de anos também. Então não adianta tentar devolver a Deus, olha, naquele estilo de briga de namorado antigo. Não sei, antigamente o pessoal devolvia as coisas, hoje eu não sei. Mas aquele, toma, isso aqui é seu, aquilo é meu, ficava assim, nada disso. A partir do momento que Deus nos cria, gostando ou não no momento, compreendendo ou não nesse momento, Deus, que é a sabedoria maior, sabe que um dia o Espírito vai compreender a grandeza da sua imortalidade. E que o progresso é uma lei maior. Ninguém retrocede, a caminhada é sempre adiante. Portanto, seja qual for o momento que se esteja vivendo, a dificuldade maior que se esteja passando, a doença que nós sabemos vai nos levar a uma situação terminal, situações de ordem moral que nós gostaríamos de viver, não adianta destruir o corpo, porque destruído o corpo nós vamos continuar vivinhos da Silva, com o problema que estava nos afligindo, acrescido do traumatismo da saída pela porta do fundo. A situação só vai se complicar. A bem da verdade, chegar antes do tempo numa festa desagradável, ninguém está esperando, o pessoal não preparou a recepção, os amigos não vieram receber, a gente fica com aquele ar assim, de não sabe o que está fazendo ali. É melhor continuar aqui, porque uma coisa nós temos garantida. A partir do momento que se reencarna, a única coisa certa e fatal é que se vai desencarnar. Para que apressar? Para que chegar antes da hora, fora do tempo? É aguentar a situação que vai chegar o momento em que nós vamos retornar. Portanto, só fazendo uma revisão, os espíritos são os seres inteligentes da criação, distintos de Deus. Temos um princípio, sim, não descendemos uns dos outros com relação ao espírito, somos incorpóreos, não teremos fim. A próxima pergunta a ser respondida é qual era a forma. Bom, a forma do corpo, cabeça, tronco e membros, a aparência conferida pela família da qual nós descendemos, e o espírito. Nós somos assim muito sensíveis, o nosso raciocínio ainda é muito concreto, a gente gosta de enxergar, de dimensionar, de tocar, aí nós conseguimos compreender. Forma, portanto, é alguma coisa que tem que ser determinada, constante, que estabeleça limites. Vistos por este prisma, os espíritos não teriam forma. Nós seríamos informes. Mas Kardec ainda insiste, porque veja, era importante que os espíritos nos dessem assim algum referencial, alguma coisa que nos permitisse compreender um pouquinho mais da nossa natureza, porque é de nós que nós estamos falando. Aí os espíritos estabelecem uma comparação. O clarão de uma centelha etérea. Uma definição meio poética, né? Não é o foco de luz, mas é o brilho dessa luz. Que quanto mais puro, melhor dizendo, quanto mais o espírito vai progredindo, quanto mais o espírito vai se desenvolvendo moralmente, quanto melhor ele vai se tornando, mais potente, mais brilhante ele vai se tornando, embora todo esse brilho não seja perceptível aos sentidos humanos. Não é com os olhos materiais que nós enxergamos os espíritos e não é com os olhos materiais que nós nos enxergamos. Com este aqui nós vemos o corpo. Aliás, no momento nós estamos nos enxergando. Cada um de nós enxerga o corpo do outro. Então provamos que existimos, temos uma identidade aqui, porque nós temos um corpo que nos confere uma identidade temporária. Com relação ao espírito, veja,
seria o brilho que anima essa composição, espírito, perispírito e corpo. É desta essência que nós estamos tratando, não da forma conferida pelo perispírito, não da forma conferida pelo corpo, mas a essência, a energia, o brilho que anima essa composição. A presença do espírito realmente no processo de encarnação é ela, veja, se o perispírito confere a vitalidade, que confere o brilho da inteligência e a beleza do sentimento é o espírito. Se nós pudéssemos materializar um pouquinho essa centelha etérea, que é a forma que os espíritos, é a maneira como os espíritos conseguiram nos explicar um pouquinho a forma do espírito, nessa composição humana, é o brilho da inteligência e é o calor do sentimento. Essa seria, dentro da nossa realidade, a forma que o espírito poderia ter. Como é que o espírito comprova, ou como fica patente a sua individualidade? Encarnado, nós temos aí um corpo que até temos uma impressão digital, temos um SIC, um RG e outras coisinhas mais, e provamos que existimos. Desencarnados, quando o espírito deixa o corpo, através do perispírito. Aí vem um assunto que é mais assim estudado na doutrina espírita, embora não seja o espiritismo que tenha descoberto a existência do perispírito. O conhecimento do perispírito já faz parte das tradições da humanidade. O perispírito é o revestimento natural do espírito. O termo perispírito, sim, ele faz parte da nomenclatura da doutrina espírita. Mas a ideia do que seja o perispírito não nasceu com o espiritismo apenas, não. Do que é feito o perispírito? Bom, o espírito é o resultado da individualização do princípio inteligente. É bom anotar bem isso na memória e deixar no bolsinho da algibeira, que essas perguntas costumam cair no vestibular. O corpo é a individualização da matéria, do fluido universal. E o perispírito é o resultado, veja, seria a individualização do princípio vital, mas como revestimento do espírito. No universo, voltando um pouquinho, é exatamente por isso que a lição Elementos Gerais do Universo veio na primeira parte do Livro dos Espíritos, porque ela vai ser referencial para muitas outras situações, inclusive para o estudo do passe, como nós já vimos. O princípio vital, portanto, é uma já das transformações do fluido universal, poderíamos dizer assim, no processo de materialização do fluido universal. O corpo é individualização já desse fluido no estado de ponderabilidade, de paralelepípedo mesmo. Agora, o princípio vital, que um dia fará parte daquela tabela periódica, já é o resultado das transformações do fluido universal. E é do fluido universal, nessa faixa de princípio vital, que o espírito retira, que o princípio inteligente vai retirando os elementos que permitirão a sua união à matéria. Processo esse que se inicia não apenas já na espécie humana, não. Lembram-se do assunto quando algumas moléculas se tornam vitais, não que as moléculas tenham perispírito. Veja, perispírito é o termo que se aplica ao revestimento do espírito. Mas é a matéria nessa faixa de princípio vital que permite a união do princípio inteligente com a matéria num estado de ponderabilidade. Algumas moléculas, no decorrer dos milênios, conseguiram atrair do reservatório do universo um elemento que transformou naquela sequência em moléculas vitais. A partir daí o processo vai se tornando cada vez mais complexo e o princípio inteligente vai desenvolvendo uma capacidade mental que vai permitir no futuro que ele consiga manter o perispírito sobre a sua jurisdição, sendo responsável
pela manutenção do seu perispírito. Portanto, o perispírito é matéria e o homem é o resultado da harmonia desses três elementos, o princípio inteligente ou espírito, o perispírito e o corpo, sendo que o perispírito é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo. O princípio vital é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito, portanto, é o revestimento natural do espírito. Joana de Ângeles define como revestimento temporário. Os espíritos, em O Livro dos Espíritos, dizem que ele se mantém até que chegue a confundir-se no estado de pureza. Não dizem que deixa de existir. Constituído de fluido universal e com uma característica interessante. Ele é tomado da natureza do planeta onde o espírito vai encarnar. No momento aqui, nós, os espíritos que estamos matriculados no planeta Terra, os 25 bilhões de almas que compomos aqui a humanidade terrestre, temos um perispírito tirado do quê? Dos elementos componentes da natureza terrestre, do princípio vital como ele se apresenta aqui no planeta Terra. Digamos que um de nós deva, por algum motivo, vamos dizer, por mérito, né? Ter que reencarnar num planeta distante, lá na galáxia XY45, num planetinho que orbite ao redor de um determinado Sol, em que a natureza daquele planeta seja um pouco diferente daquilo que nós temos aqui na Terra. O corpo que este espírito vai ter que animar vai ser formado da natureza da maneira como ela se apresente lá. Portanto, esse perispírito aqui não lhe serviria. Só que essa transformação é automática. No momento em que o espírito tiver que reencarnar em outro planeta, de acordo com a sua condição moral, geralmente, ele vai compor um perispírito tomado da natureza do próprio planeta. Portanto, veja, o perispírito, ele é um elemento assim plástico eu digo assim, que oferece assim uma facilidade maior de o espírito modificá-lo, permitindo que ele se apresente com aparências diferentes daquela que teve na última reencarnação. Então é um elemento mais sensível aos pensamentos do próprio espírito, ocorrendo mudanças que no corpo seriam mais difíceis. A natureza do perispírito é correspondente à condição moral do espírito. Veja que o corpo, pelo corpo, nós não identificamos com facilidade a condição moral de alguém. A pessoa pode ser extremamente bonita, uma aparência harmoniosa e ser uma pessoa de condições morais inferiores, como pode acontecer ao contrário. E aqui nós não vamos colocar também, a gente é muito fixado em forma e aparência. Mas com relação ao espírito, a situação é um pouquinho diferente, porque ele só vai atrair elementos para compor o seu perispírito de acordo com a sua condição moral. Portanto, o perispírito é o cartão de apresentação do espírito. Quanto mais elevado moralmente, mais leve, mais sutil, mais diáfano, e nós estamos tratando de leveza do peso, daquela leveza específica, uma facilidade maior, para que ele possa se deslocar no espaço, por exemplo, a velocidade do pensamento, coisa que os inferiores não conseguem fazer. É por isso que Deus não precisa estabelecer limites, faixas, para que os espíritos não ultrapassem. Os espíritos só podem atingir as regiões, as dimensões condizentes com a sua natureza moral. A primeira lição do livro Ressurreição e Vida, que é de Tolstói, através da mediunidade de Ivone Pereira, ela nos dá um flash, assim, uma entrevista com Zaqueu. Zaqueu é aquele mesmo lá do Novo Testamento que subiu no coqueiro, que queria ver Jesus, né, o publicano. E ela e Tolstói se dirigiram a um lugar onde o espírito Zaqueu estava conversando com alguns outros. E o que ela sentiu, então ela registra nesse capítulo, é o primeiro capítulo de Ressurreição e Vida, é que ninguém estranhou que eles tivessem chegado àquela reunião.
E eram realmente duas pessoas totalmente estranhas. Não tinham nada a ver com aquele grupo, estavam em busca de Zaqueu, sim. Mas não houve nada assim, eles chegaram e já se sentiram assim enturmados. Se nós estivermos num grupo, em algum lugar, e chega alguém estranho, ou na nossa casa, por exemplo, a gente hoje em dia já sai correndo, é melhor. Melhor a gente sair correndo até ver quem é, né? Mas depois foi explicado o seguinte, que se eles não pudessem estar, eles não teriam chegado até lá. Olha que segurança, que maravilha! Que as pessoas que não pudessem chegar à nossa casa, não chegariam. Por quê? Pela densidade do perispírito, pela condição moral. Por que é que nós não podemos, por exemplo, reencarnar num planeta, num mundo feliz? Ou num mundo já regenerado? A nossa roupa não passa. Nós não temos condições, não combina. Então, o perispírito de um espírito de prova e expiações, ele não tem como assimilar elementos da natureza de um planeta feliz, para que ele possa estar nesse lugar. Por isso, a natureza do perispírito é correspondente à sua condição moral. Com relação ao próprio planeta Terra, o perispírito de todos nós é igual? Não. É semelhante. Se estamos encarnados aqui, todos nós temos um perispírito de acordo com a natureza terrestre. Apenas que, sendo espíritos diferentes, o nosso perispírito vai ter uma natureza um pouquinho diferente. Quanto melhor for o indivíduo, mais leve, mais sutil vai ser o perispírito dessa pessoa, mesmo convivendo nessa faixa aqui, tipo planeta Terra. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Se a gente tem dinheiro e precisa comprar um sapato, se você tem dinheiro, você chega numa loja, escolhe um sapato, é cromo alemão, né, que é caríssimo, né, então sai todo bonito, calçado, com um sapato de primeira qualidade. Se você não tem dinheiro, ou tem só uns trocadinhos, compra uma conga e sai calçado. Só que a diferença é muito grande, o pé está protegido, mas há que considerar a diferença entre os dois. É a mesma situação. Então aqui nós temos pessoas encarnadas que terão naturalmente um perispírito melhorzinho e outro que tem um perispírito, embora essa diferença não seja sentida através do corpo. Nós podemos reencarnar com um perispírito padrão, vou dar um exemplo hipotético, número 15, e quando terminar a existência o nosso perispírito ser 18. Dadas as mudanças, o aproveitamento que se faz da existência. Não mudou, veja, os elementos são os mesmos, mas apenas que em estado de maior pureza. A forma do perispírito, né? Nós ainda somos muito presos ao assunto forma, só que o perispírito tem uma forma. Ele tem os registros da forma humana e naturalmente, se nós vamos reencarnar nesse planeta aqui, eles têm os registros da forma humana, planeta Terra. A aparência. Para os espíritos, a aparência, que já podem promover essa mudança, que tem uma liberdade maior, a aparência que o espírito lhe queira dar. Graciosos, belos, sublimes, os espíritos superiores, rudes, grotescos, os inferiores. E é assim, veja, quando um médium que tem a faculdade de vidência diz que está vendo um espírito, ele não está vendo o brilho etéreo, o etéreo da centelha, não. Ele está vendo exatamente a forma e a aparência humana conferida pelo perispírito. Aparência essa que o espírito queira ou possa dar. Por que queira ou possa dar? Porque os espíritos já conscientes e elevados podem fazer essas mudanças da maneira que eles quiserem. Por exemplo, a aparência do espírito Emmanuel que nós conhecemos, que alguns médiuns viram, que já foram até retratados, geralmente é aquela aparência que ele teve quando o senador Públio Lentulus Cornélios. Mas Emmanuel também foi Manuel da Nóbrega. Ele também foi aquele sacerdote de renúncia. Ele pode se apresentar com a forma que ele queira.
ou que no momento ele ache mais interessante. Os espíritos que ainda, embora promovam essas mudanças, mas não têm consciência disso. Ele se apresenta do jeito que ele pode. O perispírito reflete exatamente o que o espírito é o seu retrato, é o seu cartãozinho de identidade. E é dessa maneira que os espíritos se veem. No processo de encarnação, o perispírito é o elemento de ligação. É a matriz do corpo que vai presidindo ao desenvolvimento do feto. Desde aquele momentinho, veja, o perispírito é ligado no momento da concepção. A partir do instante em que a multiplicação celular tem início, o perispírito é a forma, sendo que no perispírito estão impressos todos os problemas ligados à lei de causa e efeito. É nas combinações energéticas do perispírito que o processamento da lei de causa e efeito vai sendo assim, ele vai sendo desenvolvido. Digamos que o indivíduo vai na idade adulta, lá por volta dos 40, 45 anos, surgir um problema cardíaco. De início, nem sempre isso se faz presente. À medida que a vida vai acontecendo, os problemas vão surgindo. Então é no perispírito que nós temos a matriz, a sede de todos os nossos problemas de ordem moral. E em O Livro dos Médiuns, no capítulo que trata da ação dos espíritos sobre a matéria, Kardec dá uma passadinha assim dizendo que o dia que é um campo inexplorado para a ciência. Porque o dia que a ciência puder considerar o perispírito, ela não vai continuar tratando de corpos apenas. Porque o corpo, veja, a doença que está no perispírito passa para o corpo. Então não adianta tratar só do efeito. É importante que a causa seja considerada e hoje ainda isso não é realidade. Porque mesmo as áreas da ciência que se dedicam e que se apoiam de uma certa maneira naquilo que são características do espírito, desconhecem a existência do próprio. A psiquiatria, a psicanálise, a psicologia oficial não considera a existência da alma e muito menos do perispírito. É no perispírito realmente que fica a sede de todos os nossos problemas de ordem material. E o dia que a ciência chegar a esse ponto, nós vamos ter grandes avanços, sim, no campo até da profilaxia. Não que se vai impedir o processamento, mas nós teremos condições de amenizar muitas dores e até lá também, naturalmente, já estaremos sendo espíritos menos comprometidos, menos endividados e que não precisam, às vezes, de tanto da brutalidade, da limitação física para aprender as liçõezinhas. É através do perispírito que nós assimilamos e eliminamos os fluidos. Quando se vai receber o passe, a liberação é via perispírito por parte do passista e a assimilação é via perispírito por parte do paciente. Daí, uma coisinha importante a ser considerada. Quando se chega em um determinado ambiente, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de ir na casa daquela determinada pessoa, porque quando eu vou lá eu saio carregado, eu saio bocejando, saindo água dos olhos, são aqueles fluidos pesados. Só que tem um detalhezinho. Existe uma lei maior que rege a atração e a repulsão dos fluidos. E nós só apenas assimilamos aquilo que é condizente com os nossos próprios. Por isso só sai carregado quem quer. Não adianta culpar os outros por nos sentirmos encharcados de fluidos inferiores. Por que não ocorre o inverso? Chegamos a um ambiente onde as pessoas estão em dificuldade, envolvidas em pensamentos inferiores e naturalmente o perispírito, os fluidos que as envolvem estarão de acordo com aquele clima. Por que não oferecermos o nosso otimismo, a nossa alegria, os nossos valores morais? Não podemos desconhecer que um palitinho de fósforo aceso num ambiente escuro, a escuridão se vai. Só assimilamos
e sair, veja, esse termo carregado eu estou usando, mas não faz parte da terminologia espírita. A gente só sai carregado daquilo que gosta ou que se afina. Então não podemos culpar os outros, mas sim ver como nós andamos interiormente. Porque se assimilamos fluidos negativos, doentios, é porque existiu alguma coisa compatível naquele momento com a natureza do nosso perispírito. Houve uma afinidade, estabeleceu-se uma ligação. Como é que a gente vai jogar fora, vai eliminar esses fluidos? Já viram o cachorro quando se molha, o que ele faz com os pelos? É mais ou menos, a prece tem aquele efeito. Muda o teor dos seus pensamentos, eleva o pensamento em prece e dá aquela chacoalhada no perispírito e espirra tudo longe. Agora, se não consegue, continua encharcado e não se sentindo muito bem, se sentindo constrangido, se sentindo... o termo pesado às vezes define bem a situação, né? Não que os fluidos sejam pesados no sentido assim, quilo. Veja que o perispírito tem, portanto, a ligação do planeta, veja, a constituição material do planeta que se esteja vivendo, a constituição moral, de acordo com a condição moral do espírito, a forma que o espírito queira ou possa dar, mais agradável, mais radiosa, dependendo da elevação, formas ainda rudes, grotescas, os espíritos mais primitivos, e vai sempre refletir, veja, no mundo espiritual, não existe como enganar uns aos outros. Espíritos que viriam depois subsidiar as obras básicas, André Luiz foi o pioneiro nesse aspecto, assim, revelações do mundo espiritual, não existe como se esconder. Aqui nós podemos, por exemplo, estar muito aborrecidos, não estarmos gostando da situação que se esteja vivendo, ou às vezes até não gostar muito da pessoa que se aproxima, mas com a classe que faria inveja aos melhores artistas de teatro, você chega, abraça, dá 2 beijinhos, a pessoa até sai crente, que está tudo bem. Na situação de espíritos, não. Porque os nossos sentimentos modificariam o teor do nosso perispírito. Portanto, os vícios, as paixões, a alegria, a tristeza, a sinceridade, aquelas coisas que muitas vezes nós conseguimos esconder dos demais, na situação de espírito isso não acontece. Fica claro isso nos trechos de André Luiz. E ele fala um determinado momento em que o espírito fez uma análise e disse que ele estava naquele momento bem. Ele falou, mas como? Não, porque eu vejo pelo seu perispírito. Que se fosse diferente, se naquele instante ele não tivesse conseguido orar, era numa situação que eles faziam uma visita, aquilo se tornaria claro. Então não existe como enganarem-se os espíritos. O perispírito é realmente o retrato fiel daquilo que nós somos e do que estivermos sentindo no momento. Como dizíamos de início, o termo perispírito foi criado pelos espíritos para identificar o revestimento natural do espírito. Mas a ideia da existência do perispírito faz parte do conhecimento da humanidade há séculos. Nos livros Vedas do povo Arya, ele era conhecido como Manu. No budismo, como Kama Rupa. No Egito, o nome do perispírito era Ka. Um K, H e um A. Não sei como é que se pronuncia. Eu esqueci como é que a gente pronunciava isso por lá. Todo mundo diz que esteve no Egito, né? Que a gente também esteve, né? Pitágoras, como carne sutil da alma. Paracelso, como corpo astral. Paulo identificava o perispírito como corpo espiritual. E hoje, mais modernamente, como corpo bioplásmico. Na doutrina espírita, perispírito apenas
identificando, melhor dizendo, especificando esse revestimento natural do espírito que o acompanha no processo das experiências materiais, que vai se tornando mais leve, mais sutil, até confundir-se na pureza de espírito. E é assim que o espírito criado simples e ignorante, resultado da individualização do princípio espiritual, para iniciar a sua jornada, que um dia o transformará em um espírito purificado, durante milênios incontáveis, a alma dorme no mineral. Depois ela passa a desenvolver sensibilidade ou sente no vegetal. Começa a sonhar na fase animal e desperta como homem, considerando-se, veja, o raciocínio, esse despertar, que é o resultado do acumular das experiências em todos esses reinos anteriores. No início da escalada, quando o princípio inteligente vive todas as experiências que têm a sua culminância naquilo que nós conhecemos do reino animal, e pelo acumular dessas experiências, através de uma ginástica mental, porque a vida material para esses seres tem um único objetivo: desenvolver a capacidade mental. Então, quando nós vemos o processo de reprodução e de nutrição dos seres vegetais, o processo de vida dos próprios animais, para eles aquele corpinho é uma classe fixa de ensinamentos. E vivendo as experiências materiais que vão sendo oferecidas, ele vai desenvolvendo a sua capacidade mental, começando bem mais tarde, já próximo do raciocínio, a emitir o seu pensamento de maneira constante, em ondas eletromagnéticas mais constantes. Isso caracteriza o raciocínio. A partir daí é que ele vai iniciar as experiências de encarnar e depois reencarnar na espécie humana, o referencial que nós temos da espécie humana aqui terrestre. Qual é a sua situação na primeira encarnação na espécie humana? São os espíritos impuros. As primeiras encarnações na espécie humana são caracterizadas ainda por aquele estado de brutalidade, de uma forte ascendência que a matéria exerça, ações ainda instintivas, sem muito domínio da vontade, pouca diferenciação da escala anterior, mas é o início da jornada. E é o espírito impuro que é o primeiro degrauzinho da escala moral, da escala espírita, que vai ser o nosso assunto da semana que vem. Então ficamos hoje aqui, a continuidade é nesse capítulo, mas partindo da progressão do espírito e da escala espírita. Através das suas poesias. E hoje ela nos fala de tempos novos. Alma querida, escuta. Um mundo diferente à súbita se eleva, do presente ao porvir, e quase gênio alado, o homem percorre o espaço e vence a força e a treva. O cérebro se exalça ao sol da inteligência e tateia o universo entre surpreso e aflito. Deus permite às nações congregadas na terra mais um passo de luz à frente do infinito. Mas ouve e pensa, enquanto o fórceps da ciência arranca a nova era, ao claustro do passado ante a glória futura, a construção do amor anseia, sonha e espera. A civilização refugia nas vanguardas, varre os pisos do mar e ganha os vales da lua. No entanto, em toda a terra o sofrimento avança, a discórdia se alastra e o ódio continua. Louvemos com respeito a ideia resplendente que exalta a evolução nos áureos tempos novos.
Atendamos, porém, à fé que nos convida a resguardar em paz a elevação dos povos. Ao choque das paixões, Cristo ressurge e fala. É a verdade, o roteiro, a direção segura, e chama-nos de volta à estrada redentora, na pessoa do irmão que a sombra desfigura. Espalhemos os bens que o Senhor nos empresta, do tesouro imortal de nossa excelsa herança. Auxílio, compreensão, benefício, apoio, refúgio, compaixão, alegria e esperança. Onde a penúria chora e a revolta esbraveja, onde o mal se amontoa e a aflição nos espia, conduzamos o pão, a veste, a luz, o amparo, o verbo que restaura, a bênção que alivia. Alma querida, escuta. O progresso por vezes lembra o granizo e fogo em tormentas no ar. Mas Jesus vem conosco e nos pede a caminho. Dar, entender, servir, recompor e trabalhar. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.